todo mundo tem chance de sangrar e é normal a gente sangrar quando se corta. Quando a gente se corta, o que a gente precisa é formar uma camadinha de célula. Então, por exemplo, você tem um tecido e vai meio que costurar ele com uma linha. Então, é como se você pegasse um tecido para tampar esse problema, e aí isso seria a plaqueta. E quando você vai costurar, seriam os fatores de coagulação, que é para aquilo ficar bem grudadinho. Tá? Se a pessoa come muito alho, também ou usa aquela cápsula de alho, também pode ter sangramento. Deixa eu ver o que mais. Vitamina E inibe a produção dos fatores de coagulação no fígado, se for em excesso, né? Mas a suplementação da vitamina E, ela protege o fígado, então a gente tem que ter aquele equilíbrio. O ginseng tem alguma coisa? Tem o ginseng e o gengibre, os dois também diminuem a função da coagulação. Então, acho que são esses os suplementos. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Nelson, sou aqui médico da Criogênese. Estamos aqui para mais um Criotalk, à minha direita aqui. Depois ele se apresenta melhor, mas acho que todos já conhecem. O Luiz César, meu companheiro de batalha, companheiro de filmagem. Estamos em mais um capítulo. Hoje o tema, vou te falar, cara, hoje o tema é um tema... Eu acho que é difícil porque na área de hematologia tudo é meio complexo, mas é um tema muito comum. Dúvidas aparecem diariamente sobre isso. Quem não sangra, né? É sobre sangramento. E quem não fica pensando, pô, será que eu estou sangrando num tempo correto ou não? Sabe que quando eu tirei aqui um machucado, ficou sangrando 2 minutos, será que está certo ou não? Enfim, envolve tempo de coagulação, essas coisas todas. E para falar nisso, a gente ficou naquela de escolher. Eu tive uma colega que passou, por incrível que pareça, ela foi minha residente há muito tempo atrás, né? Isso em torno de 20 anos. E hoje é uma colega que atua muito na área privada, né? Tem um nome muito reconhecido na comunidade médica e, curiosamente, eu particularmente acompanho as publicações que ela faz no YouTube. E ela consegue, eu até falei com ela antes dessa filmagem, que ela consegue resumir, por exemplo, um tema complexo como trombofilia, que acho que eu levaria dias para escrever uma aula. Ela consegue em 5 minutos definir por paciente quais são as coisas importantes a falar sobre isso. Então, a gente escolheu, graças a Deus ela aceitou o convite e ela está aqui. Tá? Agradeço muito a doutora Fernanda de Oliveira Santos. Tá? Depois vou passar para o Luiz César. Ela vai se apresentar. Ela é reconhecida no mundo hematológico. Foi uma grande estudante de hematologia. Eu acompanhei isso. E vamos lá, né? Vamos tocar em frente. E nos siga. E os seguidores da doutora Fernanda, por favor, também nos siga e espalhe né, esse filme para todo mundo. Vai lá, Luiz César, se apresenta aí aí nós vamos passar para a doutora Fernanda aí. Como vão vocês, tudo bem? Hoje nós temos aqui a presença da Fernanda, doutora Fernanda, nossa colega, uma hematologista que o Nelson já apresentou adequadamente aí, não dá nem para falar mais nada. E então nós gostaríamos de começar, Fernanda, como a gente começa sempre, pedindo para você fazer uma introdução aí da sua vida até aqui. O que é que você fez, como é que foi e tal, por favor. Bom, queria agradecer ao professor, né, pelo convite, e para mim é um prazer estar aqui. Acho que toda oportunidade que a gente tem de poder falar sobre hematologia, principalmente para o público leigo, é importante que a gente ocupe esses espaços, porque tem muita gente não qualificada falando coisas que não são muito corretas. Bom, eu sou hematologista desde janeiro de 2004. Trabalhei em grandes hospitais aqui em São Paulo, como AC Camargo, 9 de Julho, por muitos anos. Atualmente eu estou fazendo consultório apenas. E, assim, eu atendo principalmente pacientes que têm problemas de sangramento, trombose, anemia, essas doenças. Hoje, a prática mais comum é esse tipo de paciente.
Ok. Para a gente começar, então, para a gente falar a respeito do que você faz, conta para a gente aí os componentes do sangue. O que é que tem no sangue, como é que se divide, qual a importância de cada um deles? Bom, então o sangue ele é composto de hemácias, plaquetas, leucócitos e o plasma, que é o grande volume. Dentro do plasma, a gente vai ter os fatores de coagulação. Então, as hemácias são o que vai carregar o oxigênio, fazer você ter energia suficiente para fazer as coisas do dia a dia. Normalmente, quando a gente tem problema na hemácia, a gente tem anemia. Os leucócitos é o que vai fazer sua defesa. Então, cada vez que você tem algum tipo de infecção, você vai precisar dos seus leucócitos para poder fazer a correção do problema. Quando a gente tem leucócitos demais, a gente pode ter leucemia. Quando a gente tem leucócitos de menos, a gente tem leucopenia e aumenta o risco de infecção. As plaquetas, ela, junto com o plasma, fazem parte da coagulação do sangue. Então, quando você tem plaqueta muito baixa, você tem mais sangramento. Quando você tem plaqueta muito alta, pode ter mais trombose. E os fatores de coagulação, eles são meio ocultos. No hemograma normal, né? A gente não vê os fatores de coagulação no hemograma. E se você tem falta de fator, provavelmente você tem um risco aumentado de sangramento. Legal. E quando você tem um trauma qualquer, você fez uma lesão, você começa a sangrar. Como é que é esse negócio de parar de sangrar? Do momento que você se corta até parar o sangramento, o que acontece aí? Bom, então a primeira coisa é que todo mundo tem chance de sangrar e é normal a gente sangrar quando se corta. Quando a gente se corta, o que a gente precisa é formar uma camadinha de célula. Então, por exemplo, você tem um tecido e vai meio que costurar ele com uma linha. Então, é como se você pegasse um tecido para tampar esse problema, e aí isso seria a plaqueta. E quando você vai costurar, seriam os fatores de coagulação, que é para aquilo ficar bem grudadinho, tá? O que a gente espera, uma pessoa normal? Que depois que você corte, você tenha as plaquetas e os fatores de coagulação para formar esse coágulo, e que isso aconteça aí no máximo uns 10 minutinhos, né? Para formar um coágulo bem fixo. E o equilíbrio entre plaquetas e fator de coagulação, cada um tem uma função, eles se juntam nesse processo? Então, é mais ou menos como eu expliquei. A plaqueta, ela faz essa primeiro tampão, e o que vai dar a cola mesmo e grudar e fixar são os fatores de coagulação. Então os dois são importantes nessa... Sim, quando falta um dos dois, acaba que esse coágulo ele é frágil, ele se desfaz. Aí você não consegue estancar o sangramento. Então quer dizer que as plaquetas formariam como se fosse uma rede. Isso, é uma rede. Nossa. É como... Eu acho que a analogia melhor é essa do paninho. Sabe com uma concha de retalho? Então, se você pegar e jogar aquela concha de retalho, um monte de pano, até estanca o sangramento. Mas se você não costurar, ela vai se desfazer, tá? Que são os fatores de coagulação. Então, se você não tem pano suficiente, ou seja, plaqueta suficiente, não adianta você ter um monte de fator de coagulação, porque sozinho não vai dar conta. E se você não tem o fator de coagulação, não adianta ter um monte de pano, um monte de plaqueta, que sozinho também não dá conta. Esse coágulo, ele é frágil, então ele se desfaz. Isso aí é uma coisa que a gente vê muito em cirurgia, por exemplo, quando o paciente sangra muito, que precisa receber plaquetas. É por esse motivo, então. Isso. Que ele não formaria essa rede, sem o número de plaquetas baixo, ele não formaria essa rede. Não forma. E aí o sangramento não cessaria. Exatamente. Assim, essa questão de sangramento é uma coisa comum, né? Sangrar. Como é que você lida, assim, porque isso é uma dúvida comum, né? E sangrar é uma coisa fisiológica. Você corta, tem que sangrar. Como é que você orientaria, né? Como é que você separa entre um sangramento que está dentro de uma normalidade e como é que você orientaria essas pessoas que começam a se preocupar com o sangramento, quando se preocupar e procurar um hematologista? Que seria a separação entre o que é fisiológico, normal, do patológico, que é uma doença. Às vezes eu sei que é difícil, é uma pergunta complicada, né? Mas assim, há alguns critérios, há alguns algoritmos para isso, né? Ou como uma hematologista, às vezes vai pelo cheiro mesmo, né? Você faz
conversa com o paciente e fala, não, realmente isso está fora do normal. Essa é uma dúvida bem comum, principalmente quando a gente pega as doenças hereditárias, porque o parâmetro da pessoa é que todo mundo sangra muito. Então, é um parâmetro normal daquela pessoa. Mas, no geral, o que a gente orienta é que um sangramento que demora aí mais do que 10 minutos para parar de sangrar é um sangramento que tem que ser investigado. Um sangramento que acontece sem você se cortar não é normal. A gente precisa ter um trauma para que tenha o sangramento. E quando o paciente tem alguma fragilidade, algum defeito de coagulação, ele pode aparecer o sangramento sem bater e sem se cortar. Ou sangramento que ele perdura muito tempo. A gente usa muito o parâmetro da menstruação, porque é um sangramento fisiológico. Então é mais fácil a gente fazer diagnóstico em mulheres do que em homens, porque o homem ele só vai ter uma complicação se ele for fazer algum procedimento cirúrgico. Se ele não fizer, a gente não vai ter nenhum parâmetro do que é normal para ele. Então, uma mulher que menstrua em mais do que 5 dias tem que avaliar, claro que com o ginecologista, para ver se não tem nenhum fator local, mas é uma paciente que a gente já liga um alarme. E paciente que do nada aparece com anemia, a gente também tem que ver se não está sangrando. E em relação ao sangramento, é muito comum não, é mais ou menos comum, vamos dizer assim, criança ter um sangramento nasal, o tal da epistaxe, né? Uhum. Então, a partir de que momento que o pai deve olhar aquilo como uma coisa anormal? Tá. Bom, sangramento no nariz isolado e vamos dizer, esporádico, normalmente não é uma coisa que a gente se preocupa, porque realmente os vasinhos do nariz são muito fininhos e só de sair no sol, correr, brincar, a criança vai sangrar. Se isso acontece com uma frequência maior, então nem tá tão quente assim, ou todo dia aparece esse sangramento, precisa ver. Ou se é um sangramento que a gente faz a compressão, como que a gente orienta, né? Claro, normalmente a criança vai no otorrino para ver se não tem nenhum fator local de sangramento. Aí a gente orienta uma compressão, então vai comprimir o nariz que está sangrando. Se isso não melhora depois de uns 20 minutos, daí também tem que ver, porque pode ser que tenha algum problema. Se além do sangramento no nariz tiver outro tipo de sangramento, muito roxo pelo corpo, ou sangramento na gengiva, aí tem que ir mais rápido até, do que, né, se for só na frequência do mês. Porque tem época que a criança não para quieta, né? Então tu vai ter, tipo, janeiro sangra sempre, e aí julho não sangra nunca. Então eu acho que é esse cuidado que a gente precisa ter quando pensa em sangramento em criança, né? E você vê alguma diferença de sinal de gravidade, ou mesmo ligar isso? Não, normalmente isso é mais patológico que fisiológico, mais doença que normal. Tipo sangramento de pele, tipo aqueles sinais de petequia, de plaqueta baixa, ou manchas roxas, né, que as pessoas falam, e às vezes sangramento em mucosa. Te traz mais gravidade um que outro? Então, a petequia, que é aquelas pintinhas vermelhas que aparecem na perna, geralmente, elas são um sinal de gravidade, porque elas costumam aparecer quando a plaqueta está abaixo de 20.000. Mas ninguém vai ficar com anemia porque fez petequia, só significa que a plaqueta está baixa. Agora, mancha roxa é a queixa mais comum do consultório de vários médicos, né, nem só Imagino, mancha roxa só realmente do hemato. Então, uma mancha roxa, ela até teria uns critérios de gravidade na mancha roxa, mas não é uma coisa que a gente fica desesperado. Sangramento na gengiva, por exemplo, é um sangramento que a gente também não fica desesperado, porque tem tártaro, tem vários fatores locais que causam esse sangramento. Mas se tá tudo ok e tá sangrando muito, mucosa é uma coisa que não é normal sangrar espontâneo. Se sangrar, por exemplo, perto do dente, aí você pensa que é do tártaro, mas se sangrar na bochecha, aí você fala, putz, se não mordeu, tem alguma coisa aí, né? Então, às vezes a gente pega paciente com PTI com um monte de bolha de sangue dentro da boca, assim, e geralmente são casos mais graves.
que é PTI? Desculpa. PTI, plaquetopenia, é púrpura trombocitopênica imune, que aí agora meio que mudou para plaquetopenia imune. É como se o seu corpo fizesse anticorpos contra as suas plaquetas e destruísse as plaquetas. E nesses casos a gente só dá a plaqueta não vai resolver, né? Tá. Só uma outra perguntinha só. Explica a diferença entre petequia e equimose. Ah, tá. Então, a petequia são pequenos pontinhos vermelhos que aparecem normalmente em extremidade, então nas pernas, às vezes pode aparecer nos braços, quando o paciente está acamado, aparece no dorso, que é por estase venosa, e aí extravasa porque a plaqueta está muito baixa, então rompe o vaso e fica esses pontinhos. A equimose é a mancha roxa, aquela manchona mesmo maior que a gente costuma ver. Então pode ser no braço, na perna e quando tiver em outro lugar, aí a gente tem que se preocupar um pouquinho A mais. equimose é quando, por exemplo, quando você dá uma batida Quando dá uma no móvel, batida, fica aquele roxo e tal. Que Isso. não é equimose. Ou, por exemplo, quando, não sei, vocês já devem ter visto paciente que toma aspirina, pode aparecer espontâneas. É só de segurar uma bolsa, fica aquela manchona assim. Não, olha, é um tema. Sangramento é uma coisa. E você chamou a atenção que no seu consultório, na sua vivência, se chamou manchas roxas, uma coisa que aparece direto, né? Vamos supor que eu pudesse reunir aqui todas as pacientes que tiveram manchas roxas por aí. Você consegue definir qual que foi o alerta de você falar assim, não, isso é uma patologia ou não foi? Marcou? Tem alguma marcação? Então, a mancha em Porque é muito si, comum mesmo, né? Mulheres principalmente, né? Que ligam muito à questão hormonal, essas coisas todas. no geral, a mancha roxa que aparece em lugar que normalmente a gente não bate, então tronco, nas costas, é uma mancha que a gente presta mais atenção, porque ela não é para a pessoa ter batido ali, se ela não lembra que bateu. Porque muitas vezes em perna e braço, o paciente esquece e às vezes ele se bate dormindo, então não é que ele esquece, ele nem vê. Agora, no dorso, no tronco, não costuma a gente se bater dormindo, não é um lugar que a gente bate. Então, se aparecer mancha no meio das costas, no meio da barriga, do nada, sem nenhuma compressão, tem alguma coisa aí. Então, eu acho que dos casos que era mesmo alguma coisa, geralmente tinha mancha em Locais local de inesperados, não usuais, né? não usuais. Então, mudar de assunto um pouquinho, as doenças hemorrágicas, elas são sempre hereditárias? A doença hemorrágica é sempre hereditária? Não, Não? na verdade, a maioria é adquirida. Por exemplo, como eu mencionei da aspirina, um monte de gente toma aspirina, um monte de gente toma anti-inflamatório, tem o uso de anticoagulante, a gente tem interferência entre medicamentos que muitos antidepressivos também alteram a coagulação. Então, um monte de remédio mexe com a sua coagulação. Isso é a primeira causa de hemorragia, doenças hemorrágicas, defeitos de fator, de plaqueta, de função de plaqueta, que é a primeira causa. Além disso, a gente tem os defeitos de fator adquiridos, doença hepática, quando tem uma sepse grave, pode ter doenças mais graves, um von Willebrand adquirido. Então, a maioria dos pacientes vai ter uma doença adquirida. As doenças hereditárias, que é a hemofilia A, B e von Willebrand, e claro, tem as outras deficiências mais raras, elas costumam ser bem menos frequentes, né? É uma doença que não é muito frequente, não. Em relação, eu vou entrar nas mais específicas, né? Que você abordou legal, essa coisa da hemofilia A, B e von Willebrand como hereditária, e as adquiridas, que eu acho que é isso que eu vou tentar abordar agora, que é a questão do fígado e o sistema de coagulação. Porque nós temos muitas doenças hepáticas, seja virais, por exemplo, seja por intoxicação, como o álcool, que é muito comum, e indo ao álcool, que até para alertar o quanto isso faz mal para uma pessoa, o que o álcool leva a essa disfunção hepática e como que as pessoas começam a perceber, principalmente com quem lida com o alcoólatra, que está afetando o sistema de coagulação? Tá? Bom, o álcool, ele vai causar lesão no fígado
e a lesão no fígado diminui a produção dos fatores de coagulação, mas o álcool também altera a absorção de vitaminas. Então, a gente também tem deficiência de B12, ácido fólico associado, deficiência de B6. Isso também pode diminuir o número de plaquetas. Além disso, quando o paciente evolui com um quadro mais avançado de hepatite alcoólica, ele pode desenvolver um aumento do baço e aí vai cair tudo, fica com anemia, leucócito baixo e plaqueta baixa. O tempo de protrombina, que é um dos fatores de coagulação, é o principal marcador de doença hepática. Para ter uma ideia assim, de quão grave é o problema do fígado e a coagulação. Ele, inclusive, entra nos critérios de transplante. Dependendo do nível que está o TP, ele vai entrar no critério de transplante hepático. E quando o paciente não evoluiu ainda para cirrose, ele pode ter também um problema de coagulação mais funcionado com a plaqueta, porque o álcool inibe a agregação plaquetária. Então, eu acho que antes de piorar, chegar num quadro bem avançado de hepatite e cirrose alcoólica, o paciente ele vai ter outros sintomas e sinais. Então, quando a gente tem defeito de plaqueta, é um paciente que vai ter mais mancha roxa, é um paciente que, quando está mais avançado, vai ter aquela barriga meio grande, é um paciente que costuma estar muito emagrecido, muito desnutrido. Então, o que a gente costuma orientar é isso. Num paciente que, por exemplo, foi para uma festa e bebeu pra caramba, ele vai ter essa hepatite aguda, os fatores de coagulação eles duram pouco tempo, então ele vai sangrar. E depois ele fica sem beber, ele recupera. Só que o fígado, estímulo contínuo, ele não recupera mais. Mas se for uma coisa aguda, o que vai acontecer é sangramento, né? Gengiva, às vezes pode ter gastrite, úlcera, vomitar sangue, então tem muito sangramento. É uma catástrofe. É uma catástrofe, né? É. E é difícil de tratar, né? Porque você corre de um lado para o outro, né? Porque é multifatorial, né? O sangramento. É que assim, o tratamento seria um transplante hepático, porque assim, como os fatores de coagulação são produzidos no fígado, se a gente causa um dano permanente no fígado, a gente não tem outro lugar para produzir o fator de coagulação. E aí, o que acaba acontecendo? A gente até tem alguns fatores que a gente consegue dar em situações específicas, né? Vai fazer uma cirurgia, teve um sangramento, então a gente vai dar. Mas, como eu mencionei, o fator de coagulação ele dura muito pouco tempo. Eu não consigo. Tem fator que vai durar 6 horas, tem fator que vai durar 12 horas, 24 horas. A gente não tem assim, fator que vai durar uma semana. Não tem isso. Não tem jeito, tá, gente? Isso é mais um alerta nosso, né, em relação ao uso crônico de álcool, tá? Realmente ele acaba destruindo. Esse é um dos órgãos, tá? Mas é um órgão importante, que é o fígado. E bem explicado aqui, né, afeta vários sistemas que envolvem a função de parar o sangramento. Fora outras coisas que o fígado participa, né? Se quiser, não. Não, eu queria que você falasse um pouco sobre o von Willebrand. Que parece... Essa é uma pergunta boa do Luiz, porque é o que ela mais faz. Pega uma pergunta de 2 horas, em 5 minutos, por favor. Fale o que é hemofilia A, B e doença de von Willebrand, né? Então, vai devagar. Você defina para nós, né? Isso. Bom, a doença de E esse aqui é um corte, né? Porque essa aqui é uma definição que ela vai falar. Então, a doença de von Willebrand é um defeito num fator que está ligado ao fator 8, que é o da hemofilia B. Então, assim, vamos começar. Hemofilia A e hemofilia B são defeitos de fator 8 e 9. A gente pode ter níveis mais graves, que é quando a gente tem menos do que 1% do fator, níveis intermediários e leve. A doença de von Willebrand, ela é mais difícil de diagnosticar, mas ela é a mais frequente das doenças hereditárias. É uma doença que está presente em 1% da população. É muita gente. Mas a gente não faz diagnóstico porque é isso que eu tinha mencionado. Parâmetro familiar não é um bom parâmetro. Homem a gente não faz diagnóstico porque não é todo mundo que vai passar por um procedimento cirúrgico ao longo da vida, né? A maioria das pessoas não passa. Então, a gente normalmente não faz o diagnóstico.
A doença de von Willebrand, então, é o defeito no número do fator de von Willebrand. Ela também é classificada leve, moderada e grave. E aí a gente define, a partir do diagnóstico, qual vai ser o tratamento. Então, a gente consegue tratar com reposição de fator, usa o fator 8, o fator de von Willebrand. A gente consegue tratar com desmopressina, a gente consegue tratar com ácido tranexâmico, dependendo da gravidade. Então, assim que a gente faz um diagnóstico, a gente acaba fazendo os testes para poder definir qual a melhor estratégia para, numa emergência, a gente corrigir. Tanto as hemofilias quanto a doença de von Willebrand, normalmente elas vão para um centro de referência público. Porque os fatores todos são disponibilizados via SUS e o paciente ele tem que estar vinculado a um serviço público de hemofilia. É ali que é feito esse tratamento. Isso é interessante, não é aquele medicamento que se prescreve e vai na farmácia. Não consegue comprar. É todo o sistema público, né? Mesmo em hospital privado, por exemplo, quando a gente pega paciente que vai fazer um procedimento cirúrgico e é em hospital privado, ou ele pega o fator de coagulação no centro de referência dele, ou a gente tem que fazer um pedido de compra com antecedência para aquele procedimento específico. Então, não é uma coisa que tem no hospital, porque os fatores são bem caros e eles vencem, e os pacientes não são frequentes, então a gente compra para aquele paciente específico. Mas você sabe que você falou do ácido tranexâmico, né? Isso é utilizado única e exclusivamente para esse fator, para essa dificuldade, ou você pode usar para outros de maneira profilática? Pode usar para outros de maneira profilática. A gente tem um uso... porque em cirurgia plástica se usa bastante. Em cirurgia plástica, parto, sangramento uterino disfuncional, a gente usa nos pacientes que têm plaquetopenia, porque ele vai ajudar ele funciona como? Ele é como se eu te desse uma colinha a mais, né? Não é a agulha do tecido lá que eu falei, é como se eu jogasse uma cola. Então ele segura um pouquinho e aí pode ser que o tecido já forme mesmo uma neoformação do vaso ou do tecido que foi rompido, né? E quero chamar a atenção do pessoal, tá? Ele falou o nome de uma droga importante, mas o uso de qualquer medicação dita aqui deve ser prescrita por médicos e, se possível, dentro da especialidade em questão, né? Então, não é porque falamos que funciona no sangramento, não é qualquer sangramento que você chega aí e vai comprar na farmácia ácido tranexâmico, tá bom, gente? Cuidado, tá? Não é qualquer sangramento também. E a outra, sabe uma coisa também, você tem a vivência forte no consultório, é a questão laboratorial, porque você mexe muito com exames para fechar a hemofilia A, B, doença de von Willebrand. Qual que é a tua experiência nos laboratórios? Porque tem N laboratórios, né? E eu fico imaginando que são exames muito, né, sensíveis, né? Você tem dificuldade nisso? Bom, Sem querer falar nome de laboratório, não é a minha questão, é mais a questão da dificuldade mesmo, né, técnica. Hoje, eu acho que a gente melhorou muito. Quando eu me formei, eu sofri muito. Eu imagino, porque olha... A gente não conseguia fazer os testes e os testes eram inconclusivos. Então, no geral, o que a gente faz hoje, né? Você faz o pedido, o paciente vai onde o plano dele atende, e aí, a partir daqueles resultados, a gente vai ver o que vai fazer. Então, dependendo do laboratório, claro que a gente tem nossas preferências, aí você confia 100% no resultado. Se o resultado vem inconclusivo, aí você fala assim, olha, esse exame eu preciso que você faça nesse laboratório, mesmo que você tenha que arcar com o custo. Ou eu já vou direcionar para um serviço de referência, né, como eu mencionei, porque daí vai ser feito no laboratório específico do governo aí que ele define, são centros com laboratórios excelentes, né? Então a gente... Eu acho isso é interessante porque até para o paciente entender quando a gente dirige, né, para um laboratório em questão, porque realmente é uma variância muito grande, né? E a gente está na frente de um paciente que sabe, nitidamente tem uma questão patológica de doença e às vezes você olha o exame totalmente incompatível, né, com a clínica, né? Então, gente, quando
o colega, olha, tenta fazer nesse e tenta seguir, porque realmente o médico às vezes sofre com a questão laboratorial, né? Não, vamos mudar de assunto de novo, desculpa. Falando de saúde da mulher, tá bom? Nós estamos fazendo, nós não estamos mudando, nós estamos capotando de assunto. É que tem tanta coisa para falar, você desculpa. Imagina. Mas em relação ao fluxo menstrual, quando que você acha que a mulher deve acender um alerta assim, pô, tá demais. Aí eu vou procurar um hemato, enfim. Eu acho que toda paciente tem que ter seu ginecologista e tem que conversar com ele. A gente da hemato, no geral, vai pegar o paciente referenciado. Mas, quando ela precisa prestar atenção, se começa a sair coágulo na menstruação, não é normal sair coágulo. Não sai coágulo. Se tá saindo coágulo, tá errado. Ou ela ficar com fluxo muito intenso, mais do que 5 dias. Então, uma menstruação normal, na maioria das vezes, vai durar até 5 dias. Então, e o fluxo bem mais intenso é 2 dias. Se ela fica com fluxo muito intenso, mais do que 5 dias, certamente tem algum problema. Ou menstruações que duram 10 dias, aí daí nem tem dúvida, né? Mesmo que na sua família tenha, todo mundo fica com 7 dias menstruada. Então, é uma coisa que von Willebrand é uma doença familiar. Então, quando a gente faz diagnóstico em a gente vai caçando o resto da família que tem, porque é importante que todo mundo faça o diagnóstico e muitas vezes o coagulograma vem normal. Então, a clínica é muito importante para a gente pedir o teste específico da doença de von Willebrand, senão a gente não faz o diagnóstico. Quem usa coletor, o volume total do coletor no ciclo inteiro é de 80 ml. Mais do que isso, é muito sangramento. Então, a gente tem a facilidade hoje do coletor, então o que a gente orienta é que a mulher saiba quanto cabe em cada coletor que ela tenha, e aí ela anote para ver se está dando mais de 80, se deu mais de 80, está sangrando mais do que deve. E a anemia, que se faz anemia, aí também está sangrando muito. Eu já tive paciente que transfundia a cada menstruação. Imagina o fluxo que era. Não, isso aí é porque é difícil também, né? Porque é tão pessoal, né? Porque perguntar se você sangra muito, se sangra pouco, essa questão da medida é muito interessante. A gente tem as escalas, né? Sim. Que normalmente o ginecologista pede. A gente na hemato, a gente tem escala de sangramento, escala de trombose, então de risco trombose. Então a gente pode pegar essas escalas padronizadas internacionalmente e ir perguntando. A gente tem aquele desenho que mostra como fica no absorvente, para quem usa absorvente, se você troca. Só que esse eu acho mais difícil, porque tem mulher que troca assim que ela percebe que manchou, e tem mulher que fica o dia inteiro e esquece de trocar. Então é muito pessoal para a gente perguntar. Então eu prefiro falar do coágulo, se faz anemia ou não faz anemia, e se usa coletora, eu consigo dar um volume mesmo, né? E o tempo, eu acho que o tempo é um bom parâmetro também para Indo paciente. para essa direção da saúde da mulher, né, vamos dizer assim, existem 2 reposições hormonais importantes na vida dela, né, que seria a anticoncepção, talvez seja um deles, o outro seria a menopausa, de reposições hormonais. E existe algum cuidado em relação a essas indicações, as 3 principais distúrbios de sangramento, como hemofilia A, B e doença de von Willebrand, outro que você imagina? Isso é algum cuidado que você toma quando a pessoa tem que começar a usar uma anticoncepção ou fazer reposição hormonal? No geral, quando a gente dá o hormônio, a gente aumenta o status pró-coagulante. Então, para quem sangra, isso é bom. É parte de uma estratégia terapêutica, principalmente para mulheres que fazem anemia, você tentar bloquear a menstruação. Isso explica porque que mulher que usa anticoncepcional, ela menstrua pouco tempo, né? Quando a paciente ela tem essa facilidade de sangrar, ela estaria um pouco protegida, claro que tem que ver a história familiar de trombose também, mas estaria um pouco protegida dos eventos trombóticos dessas medicações, né? Então, em tese, a gente não tem uma orientação específica para as doenças hemorrágicas. Tem E que nem avaliar. gravidade emergencial, assim, né? Não. Legal. E cuidados hematológicos, específico para gestante com histórico de sangramento. Então, a gestação, ela também aumenta os fatores de coagulação. Então, quando a mulher ela fica grávida,
todos os fatores de coagulação aumentam. E aí o que a gente tem é que a gravidez corre tranquilamente. Só que quando chega a hora do parto e no pós-parto cai tudo. Então o que que eu costumo fazer? Minha paciente já acompanha, a gente tem lá os valores basais dela antes dela engravidar. Quando ela engravida, a gente faz um exame mais ou menos no meio da gravidez para confirmar. Claro que se ela tiver algum sangramento durante a gravidez, aí talvez a gente vai ter que repor fator, vai ter que dosar e repor o fator. Mas na maioria das vezes, 99% das vezes não vai acontecer nada, ela vai ter uma gravidez tranquila. E quando está mais ou menos na programação do parto, aí a gente vai dosar, ver direitinho como que tá, vai definir lá atrás, né, se ela vai usar a desmopressina, se vai usar o ácido tranexâmico, ou se vai precisar usar fator de coagulação. Se qualquer um desses, a gente vai deixar preparado para o parto. A via de parto sempre é obstétrica. Eu falo para todos os ginecologistas que o meu papel é preparar a mulher para que ela tenha o melhor parto na via obstétrica. A gente da hemato não indica via de parto. Isso é quem faz é o obstetra. E aí, dependendo do que a gente combinar, então sempre que você tem um problema que envolve duas especialidades, é fundamental que se converse, alinhe tudo direitinho para falar a mesma língua e caminhar junto, né? Eu acho que para a gravidez é bem tranquilo. Na amamentação, se ainda tiver com sangramento, aí a gente talvez tenha que repor fator e a gente tem que avaliar qual a melhor estratégia para não atrapalhar a amamentação também. Você falou que logo após o parto a quantidade de fatores de coagulação diminui. Isso acontece quando? Tem um tempo assim? No parto mesmo. É porque o que sustenta o nível mais alto é a gravidez. A hora que ela acaba, cai. Então, por isso que pode ter sangramento aumentado. A maioria das vezes... Que é a tal da loqueação, né? É. Não é que fica sangrando. Isso no pós-parto, mas às vezes ela pode ter problema no parto mesmo, né? Sangrar, fazer laceração, alguma coisa que sangra mais, consome rapidamente fator de coagulação, aí vai cair mais rápido. Então, faz uma atonia uterina, alguma coisa que realmente são as urgências obstétricas, né? E geralmente a gente também tem que estar preparado, porque claro que a gente não quer que os pacientes tenham um problema, mas uma paciente que tem uma hemofilia ou uma doença de von Willebrand e faz uma atonia, e eu não tenho reserva, não estou preparada, ela vai complicar bastante, entendeu? Então, tanto é que não é raro você ter uma atonia uterina no pós-operatório imediato, no intra-operatório, né? Aquele sangramento abundante que você é obrigado a retirar o útero, porque, lógico, depois de algumas medidas não funcionou, você é obrigado a fazer esterectomia puerperal. Então, mas se você faz uma esterectomia numa mulher que consumiu todos os fatores de coagulação, vai continuar sangrando, entendeu? Então eu preciso estar preparada. Eu não posso deixar uma mulher que tem um diagnóstico de doença de von Willebrand entrar em qualquer procedimento sem eu ter uma reserva, sem eu estar preparada para o que ela precisa. Se ela tem um von Willebrand leve, a gente vai fazer o ácido tranexâmico e vai resolver. Agora, se ela tem um von Willebrand mais grave, que precisa repor fator, eu tenho que ter fator em sala. Entendeu? Eu sei que algumas vezes é uma correria na sala de parto por esse motivo. Você sabe disso, né? E até para mostrar um nível de gravidade de você ter uma doença dessa e não cuidar, você já teve algum quadro grave, assim, pacientes que estavam acompanhando com você e não buscaram auxílio, vamos dizer assim, foi num dentista, removeu um dente e sangrou muito? Você deve ter já vivido coisas semelhantes, né? O caso que eu tenho é um rapaz que ele não era meu paciente, mas foi engraçado, porque ele operou, era um tumor, e ele operou. Aí ele ficou sangrando, aí chamaram a gente para fazer avaliação. Aí eu falei, tudo bem, você tá sangrando? Na sua família alguém sangra? Todos os homens da minha família sangram, que é o quadro típico de hemofilia. Aí eu olhei e falei, nossa, eu acho que ninguém fez essa pergunta para ele. Respondeu, né? Aí já deu o diagnóstico, daí eu falei, bom, já vamos pedir o fator certo que já vai... E aí, batata.
Só que era uma hemofilia leve, mas ficou sangrando no... Mesmo leve, né? Estava consumindo. Sim, cirurgia ortopédica sangra bastante, né? Tem que repor fator. Mas é engraçado quando às vezes o paciente lê o livro, né? Essa daí foi boa. Bom, aqui tem a gente vai mudar de tema, né? Mais uma capotada. Mas é uma pergunta assim, para mim difícil, porque existe a questão de impactar uma homeostasia normal e também homeostasia patológica, vamos dizer assim. E tentar relacionar estresse e estilo de vida com impactação da homeostasia sanguínea. Tá. Isso te traz alguma reflexão nisso aí? Sim, sim. Eu acho que a gente comentou do álcool, então no estilo de vida é mais fácil, porque paciente sedentário que ingere álcool ou que de repente tem hábitos alimentares de coisas mais hemorrágicas, vamos dizer assim, tem mais chance de ter sangramento. Paciente que é mais estressado, que aumenta muito o cortisol, tem mais risco de ter trombose. Então, a gente vai ter esse equilíbrio da hemostasia e da trombose, que é uma balancinha, né? Então, se você desequilibra para um lado, você vai ou sangrar ou vai trombosar. No estilo de vida, quando a gente mantém um estilo de vida saudável, com alimentação adequada, por exemplo, o paciente que não come folha, ele não tem vitamina K. Então, ele vai sangrar só porque ele não come folha. Aí eu brinco com os pacientes, falo assim, toma suco verde uma vez por semana. Eu sei que você não gosta, mas toma, porque resolve, né? Pelo menos uma vez por semana você está ingerindo aí um pouco de vitamina K. A gente não tem mais vitamina K para vender na farmácia, então É verdade. tem que ser natural, fala, toma de remédio. Aí, no geral, quando fala assim, eles até acabam aderindo a uma pequena quantidade de folha com vitamina K. O paciente que bebe muito vai ter aquele sangramento que a gente comentou, então o ideal é que ele não exagere, que diminua a frequência e a gente vai ajustando. O que mais que tem? O paciente que está acima do peso, o ideal é que faça uma atividade física, que melhore os hábitos alimentares e naturalmente ele vai melhorar também a parte do risco de sangramento que ele tem. Mais ou menos isso que a gente orienta, né, um paciente que muitas das doenças do sangue, você orientar estilo de vida, né, uma alimentação adequada, você tem que gastar um tempinho entendendo o que a pessoa come, o que ela faz, quanto tempo ela dorme, porque também se não dorme muito aumenta o cortisol, e aí tudo isso vai impactando na vida, né, do paciente. Muito bom. Atualmente, é muito frequente paciente realizar angioplastia, colocar os stents, ou ter uma trombose, fazer uso de anticoagulante. Então, dos pacientes que tomam AS, por exemplo, e anticoagulante, quais seriam os cuidados, quais os problemas que esse camarada pode ter por causa do uso, né, dessa substância? Tá. Bom, o AS, o antiagregante plaquetário, ele é uma ligação irreversível. Então, a partir do momento que você tomou o comprimido, ele vai inibir a função da plaqueta, faz com que essa plaqueta, lembra que eu falei que eram os paninhos, ele encosta um no outro, e tem uma leve colinha igual, tipo um post-it, assim, que é fácil de descolar. Mas quando a gente toma a aspirina, você perde toda essa colinha, então ele só meio que passa perto, mas ele não gruda uma na outra. Então, essa é a agregação plaquetária. Quando o paciente toma aspirina, ele fica 7 dias com aquelas plaquetas que foram produzidas naquele período sem funcionar. Então, para passar o efeito, temos que produzir novas plaquetas, isso vai acontecer depois de 7 dias. Quando o paciente toma um anticoagulante, a gente tem que avaliar qual anticoagulante que ele está usando. Então, a gente tem enoxaparina, que é o subcutâneo, que dura aí 24 horas. A gente tem os anticoagulantes diretos, que na maioria das vezes vai durar 24 horas, mas tem que avaliar fígado e rim para ver o metabolismo e ver se precisa suspender um tempo maior. E tem a varfarina, que a gente tem um medidor, que é o INR, e aí a gente vai ajustando, mas vamos botar assim uns 5 dias para poder parar o efeito. Por que eu estou falando em parar o efeito? A gente para o efeito quando? Quando o paciente tem um sangramento, quando o paciente precisa fazer um procedimento, uma endoscopia, um procedimento cirúrgico, então a gente precisa
parar o efeito dessas drogas que vão fazer sangrar muito. E, por exemplo, quando o paciente ele vai fazer um procedimento dentário. Então, dependendo do tipo de procedimento, a gente suspende um pouco mais, um pouco menos. Qual o risco? O paciente está tomando aspirina 10 anos. Aí ele acha que não precisa mais monitorar, porque toma há tanto tempo, está tomando anticoagulante há um montão de tempo. E aí ele não vê se piora a função renal ou piora a função hepática, esse anticoagulante ou antiagregante fica circulando mais tempo, então a dose que a gente estaria usando fica demais e aí ele aumenta o risco de ter um sangramento. O maior problema do sangramento em uso dessas drogas é o sangramento do sistema nervoso central, AVC hemorrágico, que dá sequela e pode ser fatal. Mas também pode ter sangramento gástrico, né? Aspirina, quando o paciente toma sem monitorar ou toma em jejum, é muito ácido, pode dar gastrite, pode dar sangramento. Então, paciente que está em uso de medicação, e é isso, vale para todas, né? Tem que monitorar, tem que acompanhar pelo menos de 6 em 6 meses com exames, para poder ver se não tem que ajustar a dose ou mexer alguma coisa. Entendi. Só para deixar claro agora um detalhe assim, a aspirina, se você tomar uma aspirina, você está anticoagulado ou você precisa tomar alguns dias antes? Ah, não, no geral a gente usa todo dia aspirina, porque a gente está produzindo plaqueta todo dia. Aquela plaqueta que foi inibida por essa uma aspirina, ela vai até 7 dias. Mas se você parar de tomar, você começa a produzir plaqueta nova. E geralmente depois de 3, 5 dias, você já está com um monte de plaqueta normal, né? Então não é um remédio só, né? Então, conclusão, você, para ter esse efeito da anticoagulação, você precisaria tomar uma aspirina todo dia. Contínuo. Aspirina contínua. Algum suplemento alimentar que você toma cuidado em relação ao sangramento, a piora de sangramento? Porque hoje em dia o pessoal toma suplemento para tudo quanto é lado, né? Medicamento natural, aquelas coisas todas, né? E às vezes vem para você e fala assim, doutor, não sei porquê, mas eu estou sangrando mais, né? Algum te chama a atenção, assim, que... Ou então foi dia a dia. operar e aí e aí sangrou pra caramba. Aí o cirurgião manda, fala assim, não sei o que aconteceu, sangrou muito, né? Bom, o que a gente tem suplemento, ômega 3, ele é um suplemento que inibe a coagulação. A gente tem cúrcuma, que é aquele shot, né, da imunidade, também é um antiagregante plaquetário. Se a pessoa come muito alho, também ou usa aquela cápsula de alho, também pode ter sangramento. Deixa eu ver o que mais. Vitamina E inibe a produção dos fatores de coagulação no fígado, se for em excesso, né? Mas a suplementação da vitamina E, ela protege o fígado, então a gente tem que ter aquele equilíbrio. O ginseng tem alguma coisa? Tem o ginseng e o gengibre, os dois também diminuem a função da coagulação. Então, acho que são esses os suplementos. Mas é incrível, cara. Esse negócio de drogas e suplementos que agem na plaqueta, por exemplo, é inúmeras, né? A possibilidade. Às vezes você é obrigado até a pegar tudo, né? E fazer uma pesquisa breve até, para ver se tem A alguma gente coisa. tem tabelas que a gente, Enorme, né? que a gente Impressionante. utiliza para ver o que acaba acontecendo. E de remédio, os antidepressivos inibidor de serotonina, todos eles costumam atrapalhar a função da coagulação. Normalmente causa plaquetopenia ou aumenta o risco de sangramento. Isso é um corte interessante, isso é muito comum mesmo. As pessoas usam, assim, qualquer novidade, a vizinha falou, olha, isso aqui é bom para afinar o sangue, a pessoa manda bala, né? É porque, no geral, essas medicações, elas não são vendidas para afinar o sangue, elas são vendidas como anti-inflamatórios, melhora radicais livres, né? Isso. E como anti-inflamatório, elas têm essa função de inibir é a mesma via do anti-inflamatório que a gente compra na farmácia, o anti-inflamatório natural também vai inibir a função da plaqueta. Entendi. Então, antes de qualquer cirurgia, deve-se fazer um check-up hematológico? Seria o ideal. A gente tem o PBM, que é um Patient Blood Management, que é o que a gente orienta que passe em consulta com o anestesista, com o hematologista, e
E com isso a gente consegue fazer uma análise global do risco que aquele paciente tem de receber uma transfusão, porque a gente quer evitar as transfusões. Dentro dessa avaliação, a gente vai ver se tem anemia, se já vai entrar na cirurgia ruim, ou se tem algum risco aumentado de sangrar e a gente pode proteger esse sangramento. Muito é da história. Então, a gente precisa ver se já fez cirurgia, qualquer tipo de cirurgia, se teve sangramento anterior, se estava todos esses medicamentos. Então, é uma consulta que demora, porque a gente tem que checar medicamento por medicamento, tem que avaliar todos esses hábitos de vida. Eu me lembro muito bem, uma vez uma paciente, já era minha paciente, fez tudo certinho, só que daí, sabe lá Deus por quê, ela decidiu tomar um chá da cabeça dela, e era um chá de gengibre, e ela ficou tomando aquele chá, porque viu que era bom, e aí sangrou absurdamente. E aí só fui descobrir depois. Então aí agora também a gente tem, isso aí já faz tempo. A gente orienta, ó, não inventa coisas diferentes depois que a gente fizer a consulta, porque senão pode sangrar. E aí a gente alinha direitinho, tanto com o cirurgião, porque aí ele vai fazer as técnicas para ter menos sangramento, vai usar o ácido tranexâmico se tiver indicação no tipo de procedimento, vai avaliar risco de trombose. Então a gente faz toda essa avaliação completa aí antes de procedimento, que é muito bom, né, para o paciente, porque minimiza as transfusões e minimiza o risco de sangramento, que é bem estressante, né? Você prolonga tempo de internação, qualquer coisa que o paciente tenha de complicação, né? E você sabe que hoje é muito frequente, a partir de certa idade, 45, 50 anos mais ou menos, é muito frequente o paciente em uso de AS ou anticoagulante. Então ele precisa parar isso, às vezes uma semana, às vezes 15 dias, dependendo da medicação, para poder se submeter com segurança ao procedimento cirúrgico, não é? A maioria dos pacientes a gente em uma semana consegue resolver, às vezes em 5 dias a gente consegue resolver. Alguns pacientes, eles têm um risco trombótico muito alto, a gente vai ter que fazer uma ponte com enoxaparina, mas tudo depende da função renal, né? Então, dependendo de como o paciente está, a gente prepara ele para a cirurgia para minimizar tanto o risco da trombose, que é o que motivou ele usar o anticoagulante ou usar a aspirina, e minimizar o risco de sangramento, porque é aquele equilíbriozinho, né, que a gente tem que lidar. Aqui é quase que uma pergunta se é mito ou não, sabe? Essa aqui que o pessoal colocou aqui. Mas eu acho que é uma dúvida, né? Eu acho que é aquele paciente que chega para você, fala assim, doutor, eu trouxe para a senhora aqui o meu coagulograma, o TP e o TTPA, né? Tá normal, então eu não tenho problema de sangramento, mas eu estou sangrando. Então pergunta, a pessoa pode ter alguma doença sangrando, mas tem um coagulograma normal? Sim, pode. E aí, como é que você fica sem saída? Não fica sem Pede, saída. faz exames pedir, não tem como, ou repete o coagulograma, né? A gente tem as duas coisas. A gente tem aquele paciente que tem um coagulograma alterado e não sangra, que é quem tem Boa. anticoagulante lúpico, síndrome de fosfolípide, que é o risco dele aumentado de trombose. E a gente tem aquele paciente que tem um coagulograma normal, mas tem um defeito de fator de coagulação e sangra. E como que a gente faz para fechar esse diagnóstico? Se é um fator de coagulação, aí a gente vai dosar os fatores de coagulação que podem vir com o coagulograma normal. Geralmente a deficiência é leve, mas diante de procedimento, ou se soma alguma outra coisa, ele vai sangrar. Aí a gente pode dosar todos os fatores de coagulação, aí vai mais pela história, a gente vai entender o caso individualmente, a gente não sai dosando tudo porque não há necessidade. Vai ver a história familiar, vai ver se é um defeito adquirido ou hereditário, e aí vai pedir os testes específicos. Então, fator de von Willebrand, fator 8, fator 9, fator 7, fator 5, se é problema do fígado. Então, a gente vai escolher lá os fatores para poder dosar. Pode ter um defeito do fibrinogênio, pode ter um defeito na função da plaqueta, então às vezes está com o número de plaqueta adequado, mas tem um defeito na função, a gente pede um teste de função, que é a agregação plaquetária, e, por exemplo, o paciente está numa UTI, num centro cirúrgico, a gente tem exames mais complexos, como um tromboelastograma, né, que a gente usa para ter uma resposta imediata, né, do defeito.
Acho que são os testes de coagulação que a gente tem. Mas um coagulograma sozinho, isolado, ele não fecha o diagnóstico, ele não dá 100% da segurança. O principal que vai te dar 100% de segurança é a história. Eu já tive paciente que veio com coagulograma alterado, não tinha anticoagulante lúpico, não tinha nenhum fator alterado, tudo normal, e já tinha feito um monte de procedimento. Para mim foi um erro do laboratório. A gente repetiu várias vezes, continuava alterado, e aí eu liberei porque não tinha nada, e a cirurgia correu tranquilamente, não teve nada. Alguma interferente. Não sei o que aconteceu. Então, às vezes acontece isso, né? A medicina é enorme, né, cara? Tem coisas que a gente fica... só o acompanhamento consegue responder, né? É difícil muitas vezes. Acho que você encara essa dificuldade enorme, porque faz ambulatório, né? Consultório, dia a dia, e às vezes o paciente não compreende isso, que aquele... Nossa, a médica não respondeu para mim agora o que eu tenho. É difícil, às vezes, na primeira consulta, vendo os primeiros exames, fechar um diagnóstico. Às vezes até no retorno, às vezes você fala, vamos acompanhar para a gente definir melhor. Acho que isso tudo que você falou, se a gente fica nessa de acompanhar, né? Eu acho que o paciente que tem história de sangramento ou o exame alterado, ele precisa monitorar, não tem muito jeito. Porque às vezes é uma coisa que aconteceu e nunca mais vai voltar, e às vezes é uma coisa que vai continuar para sempre. Eu tenho algumas pacientes que têm defeitos de agregação plaquetária, então os testes dela são todos normais, mas quando fez um procedimento de hemorroida, sangrou muito. E aí, toda vez que que ela vai fazer qualquer procedimento, a gente faz o teste de agregação, porque normalmente a agregação, defeito de agregação, a gente pensa em uma coisa pontual, alguma medicação, alguma coisa, mas sempre vem alterado. Então, ela está sempre precisando repor plaqueta antes de procedimento. São casos que a gente acaba tendo que... Sim, é o dia a dia. É a medicina gigante, né? É difícil de fechar todas as frentes, né? Doutora, no campo da biotecnologia agora, que conselho você daria para manter o sistema circulatório de coagulação em equilíbrio, assim, para toda a vida e tal? Toda a vida. O conselho que a gente dá para Difícil, qualquer né? pessoa, né? Saudável. Tenta viver a vida mais saudável possível. Você tem que comer bem, de todos os grupos alimentares. Você tem que praticar atividade física, você tem que dormir bem e ter um equilíbrio psicológico, sem não viver muito estressado. É a chave de você ter uma vida saudável, do ponto de vista da hemostasia, na verdade, da vida toda, né? Porque aí você não desequilibra nada, vai tudo funcionar certinho. Mas essa é a mais pura verdade, que olha, recentemente eu percebi isso, sabe? Porque quanto mais a vida saudável, a alimentação é impressionante como é importante, né? Tentar intoxicar menos o seu corpo, né? Isso melhora muito a qualidade de vida, melhora muito. E perder peso. Recentemente eu perdi 17 quilos, faz uma diferença. Com Deixei de certeza. tomar remédio para hipertensão arterial, pô, eu que sou o entrevistado agora. Né? Deixei de tomar negócio de pressão e de ácido úrico, né? No ácido úrico que era próximo de 9, 10, hoje é 4. Ai, que ótimo. Tudo bem, eu tomo alupurinol, que ajuda a diminuir, mas a mudança é tremenda. Embora seja uma pergunta, parece meio óbvio, mas esse óbvio precisa bater na É o cabeça básico das bem pessoas. feito, né? É o básico bem feito. Comer bem, dormir bem, fazer atividade física e ter um equilíbrio, né? Uma parte espiritual, alguma coisa sua que te mantenha no eixo, né? E a doutora Fernanda, ela trabalha em São Paulo. Você tem atendido online? Faço atendimento online, faço telemedicina, aí eu atendo o Brasil todo e o meu consultório fica aqui em São Paulo, ali no Paraíso. Bom, pessoal, se ela está aqui com a gente é porque ela realmente é extremamente competente naquilo que ela faz e reconhecida na comunidade dela, né, da hematologia. E é uma oportunidade para quem tem dúvida nessa área, e não fique com dúvida, a pior coisa é tratar tardiamente as coisas, tá? E aí eu vou convidar, né, ela a falar se ela tem as últimas palavras, agradecer, porque cada resposta dela foi aqueles 5 minutos de coisa complexa para tentar definir, né, em poucos minutos. Algum comunicado ao nossos... Nós temos 25 mil clientes aqui, mais ou menos, na Criogênesis, né?
Legal. Atendemos todo o Brasil, ou seja, normalmente vai de ponta a ponta de todos os lados do Brasil. E o seu atendimento online facilita muito nessa hora que não tá. Primeiro que essa passagem de avião, vou te falar, né? Tá impagável, né? E de ônibus provavelmente é a mesma coisa, né? Que a coisa não tá fácil. Mas me conta aí, algum recado final? O atendimento online ele é ótimo para a gestante, né? Porque eu Exato. vejo muita gestante. Porque ela já tem que passar em um monte de médico. Então, às vezes, mesmo quando a mulher mora aqui em São Paulo, ela acaba optando pelo atendimento online para ser aquela orientação hematológica. Acho que a grande vantagem da hematologia é que, como ela é uma especialidade de apoio, quando o paciente ele já tem um médico que está fazendo o atendimento presencial, a gente tem mais segurança de oferecer a telemedicina, a teleconsulta como uma opção segura, né, para o paciente. Então, eu estou bem tranquila de fazer as telemedicinas para os pacientes. Queria agradecer, foi muito tranquila a nossa conversa, né? É um assunto que a gente que a gente E esclarecedora, né? que eu gosto bastante de falar, e vocês me deixaram muita vontade, foi muito bom. Estou à disposição para quem quiser tirar um pouco mais de dúvida ou quiser me acompanhar também nas minhas redes, então Nós estamos deixando os contatos aí na tela, tá, gente? E para mim não esquecer, tá? Novos seguidores, convido os seguidores da doutora a passar a assistir a gente, a divulgar, que a função nossa é esclarecer as dúvidas de todas as pessoas, né? Seja na área da saúde, seja em áreas afins da nossa função, que é biotecnologia, célula-tronco, regeneração de tecidos e às vezes projetos de pessoas que confiam no nosso trabalho, a gente acaba trazendo aqui para conversar. Aqui eu estou terminando, então, agradecendo. O Luiz César dá um ok aí pro pessoal, meu parceiro de guerra aqui. Agradeço a presença de todos vocês. Agradeço a doutora também. Muito legal bater papo com você. Foi muito bom mesmo. que bom. Obrigado. E doutora, obrigado por ter aceito o convite, tá? Foi uma tentativa porque eu sigo a doutora há alguns anos, tá? Porque ela começou a publicar na internet. Ela me falou em 2003, mas eu comecei depois e vi que ela tem uma habitualidade nisso, por isso que foi convidada também por esse motivo. Tchau. Ok. Tchau, tchau.